Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marlon Murari. Hoje é dia 20 de outubro e eu vou comentar a prova da segunda fase de Direito do Trabalho, que foi aplicada ontem, dia 19. Né? Como a gente já previa, caiu uma peça de fácil identificação, um problema de fácil identificação, tendo em vista o que aconteceu no exame 43, que foi cobrada uma peça de difícil identificação, na exceção de pré-executividade, que resultou aí a necessidade de ampliação do gabarito. Para você que está me assistindo, estamos transmitindo esse vídeo no YouTube pelo canal do Pro Avocato e também pelo meu canal Bizus de Direito do Trabalho. Pro Avocato é um curso preparatório para o AB, primeira e segunda fase, online e presencial. Então, feita essa introdução, vamos falar um pouquinho da prova. A prova falava, claramente que a Paula Soares ajuizou reclamação trabalhista em 28 de 4 de 2025 contra a sociedade empresária XYZ Limitada e seus sócios, Sandra P. e Valmir Lé. A demanda foi distribuída para a centésima quinquagésima Vara do Trabalho de Manaus. Paula narrou que trabalhou na sociedade empresária de 10 de 8 de 2015 a 20 de 5 de 2023, internamente na função de estoquista com salário mensal de R$ 2.500 e pediu demissão, né? Vamos só grifar o que a gente precisa aqui. Desculpe que fica torto, que eu estou fazendo com o mouse, fica mais difícil. Para estudar para ser aprovada num concurso público. Vamos pegar o prazo que ela falou que ela trabalhava aqui. Né? Para ter estabilidade, que é o segredo dos concursos públicos, né, pessoal? É estabilidade. Paula explicou que ajuizou a ação também contra os sócios por cautela, pois se a sociedade empresária não pagar o crédito, poderá direcionar a execução contra os sócios, em face dos quais postulou a responsabilidade subsidiária. Paula explicou, aqui que mais? Paula relatou que de 2020 a 2021 recebeu ticket de refeição, né, que foi indevidamente suprimido, segundo ela, em 2021, em abril de 2021, pelo que requer o seu pagamento de abril de 2021 até a extinção do contrato. Ela pediu demissão. Essa informação é muito importante, ele repete aqui, né? Pediu demissão, ela foi estudar para passar em concurso público. E trabalhou durante o aviso prévio. Então, olha só, então, o ticket é uma tese, o aviso prévio é outra tese, mas que não teve a redução das 2 horas de jornada diária prevista em lei, razão pela qual requer o pagamento dessas 2 horas como extra, mais o adicional de 50%. Ela usava a motocicleta para ir de casa para o trabalho e no retorno para casa, estacionando o veículo no pátio da sociedade, né? Deixava ela quietinha a motoca dela lá. E posto isto, requer o pagamento do adicional de periculosidade, essa é outra tese, porque o risco de acidente era grande, acima da normalidade, manifestando ainda seu entendimento ser desnecessária a perícia, né? Além disso, logo após ter o contrato de trabalho extinto, Paula descobriu que engravidou, enquanto ainda trabalhava na sociedade empresária, motivo pelo qual requeriu sua reintegração. Essa é outra tese, né? Então, olha só, você vai durante a prova, ensinei muitos meus alunos, até numerando as teses que você tem para enfrentar. Coloca isso no rascunho, depois vai encontrar a fundamentação para depois fazer a prova. Por fim, vou fazer a peça. Por fim, ela afirmou que nunca recebeu vale transporte, vale transporte é outra tese, né? O que busca por meio da presente ação. Requereu ainda o reenquadramento funcional. Esse apareceu agora, né? Só apareceu agora, ó. Né? Você falou, de onde surgiu isso? Tá? Então, essa é outra tese preliminar que nós vamos fazer aqui. A sociedade empresária e os sócios foram citados e contrataram você. Então, olha aqui, ó. Contrataram você como advogado, pedindo que qualquer manifestação deveria ser feita pela sociedade e pelos sócios em conjunto. Eles apresentaram os balanços financeiros, revelando que a sociedade empresária teve lucratividade crescente, chegando a 5 milhões de reais em 2024. Professor, essa informação está perdida aí. Não está, não. Depois eu explico para vocês. Apresentaram também as normas coletivas, nas quais consta a previsão do ticket, a tese do ticket indo embora aqui, na convenção coletiva de 2020 e 2021, com vigência de abril de 2020 a março de 2021, mas alertando que essa cláusula não foi renovada. Então a tese, deixa eu fazer um risco melhor aqui, a tese do ticket vai embora aqui, por quê? Porque o ticket vigeu até março de 2021. Depois não tem mais porque não existe ultratividade.
Vamos lá então? Fizemos o panorama da prova. Primeira coisa que você teria que analisar, qual é a peça que eu tenho que fazer? Contestação. Trabalhamos muito isso no curso. Contestação por quê? Você faz duas perguntas. Para quem eu advogo? Você advoga para a sociedade empresária e os sócios. Em que momento processual eu estou? Eu estou no seguinte momento processual. Aí é o que entra o coqueiro de peças que eu ensino no curso, que é, eu tenho reclamação trabalhista e depois não tenho mais nada. E você foi contratado pela sociedade empresária e pelos sócios. Então, qual medida eu devo tomar? A medida de contestação. Então, a peça cabível é contestação com fundamento no artigo 847 da CLT. Essa contestação deve ser endereçada para a 150ª Vara do Trabalho de Manaus, né? Então você pode colocar excelentíssimo senhor doutor juiz da 150ª Vara do Trabalho de Manaus, ou então colocar ao juízo da 150ª Vara do Trabalho de Manaus. Pula uma linha, processo, número 3 pontinhos, o problema não trouxe número de processo, então você não inventa. Aí você faz a qualificação, né? Qualificação tranquila, a qualificação, coloca oferecer, apresentar contestação com fundamento no artigo 847 da CLT. Muitos alunos perguntando nas redes sociais, muitas pessoas perguntando nas redes sociais, professor, eu coloquei também o parágrafo único, vou pontuar? Se você colocou o 847 e parágrafo único, muito provavelmente você vai pontuar pela indicação do 847, tá? Mas precisa esperar, tem gente que colocou 847 parágrafo único. Aí dá a entender que você quis fundamentar no parágrafo único. Então nós temos que aguardar a correção da sua prova, aguardar o espelho de correção. Caso você precise interpor recurso, nós aqui do Proavocato também estamos à disposição. Então, qualificou tal. Primeira preliminar, ilegitimidade dos sócios. Os sócios são parte ilegítima para propor essa ação. Ela não precisava ter entrado com a ação contra a empresa e os sócios. A empresa é idônea financeiramente. Olha a informação dos 5 milhões de reais lá. A informação não está perdida. A informação está aí justamente para dizer, olha, essa empresa tem condições financeiras de pagar as suas dívidas, então eu não preciso entrar com a ação contra os sócios. Lembra? No direito brasileiro nós temos a proteção da personalidade jurídica. Nós só vamos desconsiderar a personalidade jurídica em situações o quê? Específicas, o que não é o caso. Então você deveria abrir uma preliminar de legitimidade dos sócios e fundamentar onde? Fundamentar no Código Civil, tá? No caso aí não é sócio retirante, é no Código Civil que você deveria fundamentar. Daqui a pouco a gente vê o gabarito. Outra coisa, outra preliminar de inépcia da inicial em relação a esse último pedido que ela fez aqui de reenquadramento funcional. Eu coloquei interrogação aí, tá vendo? Uma interrogação, por quê? Porque ela pede reenquadramento funcional e não indica por quê. Então é o típico pedido sem causa de pedir. Trabalhamos muito isso nos cursos de primeira fase, nos cursos de segunda fase, desculpa, no curso presencial de segunda fase, aqui no Proavocato. Então ela simplesmente jogou aí um pedido de reenquadramento funcional sem a devida causa de pedir. Então essa era a segunda preliminar. Essa lá no artigo 330 do CPC. 330, parágrafo 1º, salvo engano, inciso 1. Vamos ver? Então vamos ver o que a gente já viu aqui. Ó. Então deverá ser feita uma contestação, né, em nome da sociedade XYZ e seus sócios, porque você advoga para todos eles, como você viu, endereçado ao juízo, olha só, da 150ª Vara do Trabalho de Manaus, com fundamento no 847 da CLT. Bom, beleza. Então, deverá ser suscitada a ilegitimidade passiva dos sócios, porque não é necessária a sua participação no feito, visto que a empresa tem patrimônio. Então, não tem fraude, não tem abuso de direito, não tem confusão patrimonial. E aí, fundamentar no artigo 50 do Código Civil. Ainda deverá ser feita uma preliminar de inépcia da inicial, a inépcia do pedido de reenquadramento, porque não tem causa de pedir. Esse você fundamenta no 330, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. Então, visto isso, nós já temos aqui todas as preliminares. Mas nós temos também uma prejudicial, que é uma prejudicial de mérito, que é a prescrição. Falamos muito isso durante o curso. Quando é para você fazer prescrição? Quando é para você fazer contestação e o problema te dá datas,
muito provavelmente vai cair alguma coisa relacionada à prescrição, que é o caso aqui, ó. Olha só quando que ela trabalhou. Ela trabalhou, estou grifando aqui, tentando fazer o mais reto possível. Ela trabalhou de 10/8 de 2015 a 20/5 de 2023. Entrou com a ação em 28/4 de 2025. Pessoal, por um mesinho só não deu a prescrição bienal. Então ela entrou dentro do prazo bienal, 2 anos, beleza. Só que as verbas anteriores aos 5 últimos anos, contados da data da propositura da ação, ou seja, 28/4 de 2025, estão prescritas. Então você ia alegar a prescrição das verbas anteriores aos últimos 5 anos, contados da data da propositura da ação. Ou você poderia fazer as contas também. 25, 24, 23, 22, 21, 20, verbas anteriores a 28/4 de 2020. O gabarito considerou ambas as hipóteses como certas. Quer ver? Vamos lá ver o gabarito, olha só. A prescrição das pretensões anteriores a 28/4 de 2020, né? Ou ainda pretensões anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Eu ensinei os dois jeitos para os alunos e falei, caso você não tenha confiança de fazer os cálculos na hora da prova, escreva prescrição das pretensões anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. E aí a fundamentação não podia errar jamais, artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, artigo 11, artigo 11 da CLT ou ainda súmula 308, inciso 1 do TST. Muito bem. Aí nós vamos para as teses, né, de mérito mesmo, as teses de mérito aí dessa contestação. Primeira, ticket. O ticket é indevido por quê? Porque ele vigorou enquanto vigorou a convenção coletiva. Como a convenção coletiva, a informação aqui, ó, como a convenção coletiva vigorou até abril de 2020, de abril de 2020 a março de 2021, a partir de março de 2021, como a convenção coletiva, olha só, não foi renovada, não existe mais a ultratividade, então ela parou de produzir efeitos. Então aqui você tinha que contestar esse pedido para dizer que ela não faz jus a esse ticket que ela pediu, né? De abril de 2021 até a extinção do contrato. Por quê? Porque a convenção coletiva perdeu a vigência e não existe mais ultratividade no direito brasileiro. E aí você vai fundamentar onde? No artigo 614, parágrafo 3º. Essa ultratividade também foi uma das teses que a gente bateu forte durante as nossas peças. Muitos problemas envolvendo a ultratividade que os alunos fizeram. Tá bem? O que mais que nós temos aqui? Outra tese. Por isso que é importante você... Eu não estou escrevendo o número aqui porque eu estou fazendo com o mouse, então fica muito difícil para mim, né? Eu não tenho ainda aquela lozinha, mas já tentei usar, mas não me adaptei, mas vou ver se agora eu consigo aqui para corrigir melhor as provas para vocês. Ela pediu demissão, trabalhou durante o aviso prévio, mas aí queria receber as horas extras. Veja, pessoal, ó, as horas extras. Se ela pediu demissão, ela não tem direito a essa redução da jornada, porque essa redução da jornada é só na dispensa sem justa causa. Como ela pediu demissão para estudar para concurso público, presume-se que ela não queria mais trabalhar na empresa. Então ela cumpre o aviso prévio trabalhando na jornada normal. Vamos ver o fundamento? Então você contesta isso, olha só, improcedência do pedido de horas extras, porque a redução da jornada não ocorre no pedido de demissão. Ou ainda, que só ocorre na dispensa sem justa causa. E fundamento no artigo 488, tranquilo de achar na sua CLT. Uma outra tese, já vencemos aqui algumas, né? O adicional de periculosidade, porque ela ia de moto. Indevido, né? O adicional de periculosidade só é devido quando o empregado trabalhar com motocicleta. Imagina, o entregador. Inclusive eu dei um dos exemplos em sala de aula, na revisão que nós fizemos, que eu falei, imagina que você é dono de uma farmácia e tem lá um entregador que trabalha com motocicleta. Para ele você vai ter que fazer o pagamento do adicional de periculosidade e nem precisa de perícia, porque a própria atividade já é perigosa. Então não precisa fazer a perícia neste caso. Mas não é o exemplo do nosso problema, a tese do nosso problema. Ela ia de moto trabalhar, guardava a moto, depois pegava a moto e voltava. Ela não era trabalhadora com motocicleta, por isso que ela não tem este adicional. Então você deveria contestar e pedir a improcedência desse adicional de periculosidade, porque a autora, olha lá,
não era trabalhadora em motocicleta. E o fundamento era muito simples, que era o 193, parágrafo 4º da CLT. E agora nós vamos para a tese que, na minha opinião, na minha modesta opinião, era a tese mais difícil de encontrar nesse problema. Não pela questão própria, que você sabe que tá na súmula 244, que a mulher quando engravida tem estabilidade, está no artigo 10 do ADCT, tá tudo beleza. O problema era só você entender aqui que ela não tem estabilidade neste caso, por quê? Porque se o contrato acabou em... Olha só, tô voltando aqui, ó, onde eu tô, ó. Se o contrato acabou em 20/5/2023, ó, tô circulando aqui, ó. Se o contrato acabou... Na verdade, eu vou fazer um negócio diferente para você, ó. Só para explicar essa tese, que essa tese eu achei a tese mais complicadinha dessa prova. Desculpe um pouquinho a demora, mas como vocês sabem, a gente está fazendo isso aqui na hora aqui para vocês, tá? Então essa aqui eu achei um pouquinho mais difícil. Eu vou até trocar de cor, vou colocar um desenho aqui, mas eu vou marcar a data aqui, ó. Então olha só, ela entrou com a ação em 28/4/2025 e o contrato durou de 10/8/2015 a 20/5/2023. Agora eu vou trocar de cor, vou colocar cor azul para ficar mais fácil de você entender. Então olha que interessante, ó. Se ela descobriu que estava grávida aqui, imagina, ela tem a estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, considerando que ela tivesse de 0 mês de gravidez, só para você entender, ela teria os 9 da gestação mais os 5 do pós-parto. Então, seriam 14 meses. Ainda assim, olha só, passou todo o período de estabilidade até o momento em que ela entrou com a ação. Então, quando ela entrou com a ação, já acabou, não existia mais o período estabilitário dela. E a súmula 244 fala textualmente que o pedido de reintegração só é cabível quando ele ocorrer durante o período de estabilidade, o que não era o caso aqui. O caso aqui era, ela já havia passado o período de estabilidade, então é incabível o pedido de reintegração. Eu vou manter a cor azul só para você ver onde é que eu estou aqui, ó. Aqui, ó, reintegração, tá? Improcedência do período de reintegração, porque o período de garantia de emprego já terminou. Súmula 244, inciso 2. Mas na minha opinião, essa foi a tese mais difícil. Não sei se você se perdeu nessa, acabou não fazendo, não conseguiu achar, não tem problema. Mas se você fez, meus parabéns. E aí nós temos ainda mais uma tese. Lembra que eu falei, você que foi meu aluno vai se lembrar. Eu falei, vai ser uma peça fácil de encontrar, mas com muitas teses. Falta ainda uma tese. Qual que é a tese? Ela quer o vale transporte, mas ela não tem vale transporte, porque ela não usava transporte público. Ela ia com a motoca dela, ela ia com a sua motocicleta. Então você contesta com base na lei do vale transporte. Quem foi meu aluno, inclusive, fizemos vários exercícios de vale transporte, que eu indiquei os alunos a procurar, inclusive a lei. Um dia eu cheguei para dar aula, né? Quem foi meu aluno vai lembrar disso. Um dia eu cheguei para dar aula e falei, o seguinte, acha a lei do vale transporte para mim aí, valendo. Quem achar primeiro vai me pagar um café. Aí ninguém queria achar a lei do vale transporte para não me pagar um café. Aí eu falei, então não, tira o café, vamos achar a lei do vale transporte. O aluno correu no índice, achou a lei, né? E aí eu fiz uma explicação, inclusive, desse artigo primeiro, que ele cai muito e caiu novamente aqui, dizendo que só vai usar o vale transporte, olha só, em procedência do vale transporte, porque ela não usava o transporte coletivo para ir e voltar. Artigo 1º da Lei 7.418 de 85, ou ainda o artigo 108 do Decreto 10.854 de 2021. Era muito mais fácil achar a lei do vale transporte e tá tranquilo. E aí a gente já caminhando para o final, já os requerimentos finais, você renova, né, as preliminares e a prejudicial de prescrição. Você pleiteia o honorário advocatício, batemos muito que na contestação tem honorário advocatício, né? Que é o 791A. Deverá ser requerido em procedência de todos os pedidos, tá? Deverá ser indicado o requerimento de produção de provas e encerra com o fechamento padrão. Termos em que? Pede deferimento, local e data, nome do advogado e número da OAB do advogado. Sem inventar dados, sem querer colocar aqui um nome, um número, não inventa dados, faz o fechamento padrão e aí é correr para o abraço, fez a sua contestação. Peça longa, peça com várias teses, mas uma peça perfeitamente fazível, vamos dizer assim, tá certo? Então, já volto com as questões daqui a pouco
Não sai daí não. Estamos aqui de volta, agora para falar das questões, não é mesmo? Eu achei as questões bem elaboradas, questões tranquilas, é assim que uma prova do OAB tem que ser. Então, eu achei uma questão só um pouquinho mais difícil, né, que é aquela questão que falava da compensação. Alguns alunos não conseguiram identificar o instituto da compensação. Mas no mais, questões fáceis, acessíveis e que você conseguir encontrar facilmente a resposta usando o índice remissivo. Primeira questão, Enio é empregado da sociedade empresária há 12 anos, sendo que em 2023 foi aposentado por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. É bom que a OAB colocou isso, importante, que alguns candidatos talvez não fizessem essa ligação do aposentado por incapacidade permanente é a mesma coisa que a aposentadoria por invalidez, que mudou essa nomenclatura, então às vezes algum candidato talvez pudesse não saber. Enio sempre teve plano de saúde custeado integralmente pela sociedade empresária, na qual é beneficiário, juntamente com sua esposa e seus 2 filhos menores. Então o sujeito tem lá o plano de saúde pela empresa, totalmente custeado pela empresa, que é muito comum para alguns empregados, né, que valia para ele, para sua esposa e para seus 2 filhos. Em razão do uso intenso e crescente do plano em tratamento de cirurgias após a aposentadoria, com elevado custo para a sociedade empresária, ela pretende migrar a Enio para outro plano de saúde mais econômico, no qual a cobertura será menor, de alcance nacional para regional, e serão excluídos os dependentes. Pô, ainda não dá, né? Na hora que o cara mais precisa do plano, a empresa vai lá e tira. Inclusive, eu falei isso numa das aulas, que nós estudamos muito a fundamentação dessa questão, que é a súmula 440. Eu falei, olha que o empregado mais precisa, a empresa quer tirar o plano dele, porque ele se aposentou por invalidez, ou sofreu um acidente, teve o seu contrato suspenso, enfim. Então, por coincidência, foi cobrado na segunda fase, o que deixa a gente muito contente, muito feliz, que significa que aquilo que a gente estudou caiu. Considerando esses fatos e a legislação de regência, responda às indagações a seguir. A partir da concessão do benefício previdenciário, que fenômeno jurídico ocorreu com o contrato de trabalho de Enio justifique? Pessoal, aposentou por invalidez ou então agora por incapacidade permanente, o contrato de trabalho é suspenso. Ocorre a suspensão do contrato de trabalho, tá? Artigo 475 da CLT. Tá bem? Essa é a fundamentação. Suspensão do contrato de trabalho, artigo 475 da CLT. A alteração do plano de saúde é válida? Não. A alteração não é válida, pois aconteceu uma alteração impejus, ou seja, prejudicial ao empregado, o que é vedado. Aí você poderia fundamentar no artigo 468 da CLT, que veda a alteração contratual lesiva, ou ainda na súmula 440 do Tribunal Superior do Trabalho, que eu entendo que era mais fácil, que eu entendo, me desculpem, voltei, acho que eu tive um pequeno problema, estou aqui, que eu entendo que era mais fácil de encontrar, certinho? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver a fundamentação. O candidato deverá sustentar que ocorreu a suspensão do contrato e fundamentar no 475 da CLT. O candidato, para a letra A. Para a letra B, o candidato deverá sustentar que a alteração é inválida, porque prejudicial ao trabalhador, na forma do 468 da CLT ou da súmula 440, que foi o que eu disse, na minha opinião, a que era mais fácil de você visualizar, porque ela diz textualmente isso que está no probleminha. Beleza? Então a primeira questão já fizemos, daqui a pouco eu volto para a segunda. Sai daí não. Eu vou dando essas interrupções para ficar um pouco mais fácil para mim e para vocês também. Já volto. Próxima questãozinha, questão 2. Lúcia Maria engravidou. Mais uma de gravidez. Não tem jeito, né? Você estudar para a segunda fase, não trabalhar muito gravidez, muito gestante, correr risco, não é? Então, Lúcia Maria engravidou no curso de contrato de trabalho e não comunicou o fato a ninguém. E nem precisa, né? Após 4 meses, sem que ninguém soubesse o estado, Lúcia foi dispensada imotivadamente, razão pela qual procurou você, como advogado, para defender os seus interesses. Após o nascimento da criança, foi ajuizada ação trabalhista pleiteando a indenização. A ação foi julgada improcedente, olha só, pelo fundamento de que o empregador desconhecia o estado de gravidez. Então veja, você entrou com a ação e a ação foi julgada improcedente. Vou tentar marcar bonitinho aqui. Para dizer que o empregador desconhecia o estado de gravidez, o mesmo fundamento para não provimento
do recurso que você interpôs contra a decisão de primeiro grau. A publicação dessa última decisão ocorreu há 2 dias. Isso aqui tem a ver com prazo, tá bem? Diante disso, responda aos itens a seguir. Essa questão ela cobrou tanto o conhecimento da questão da estabilidade, como a questão do conhecimento do coqueiro de peças que a gente deu na prova, para saber qual recurso você faria na sequência. Então, para responder essa questão, era necessário você fazer a linha do tempo, ou, como eu chamo no meu curso, coqueiro de peças. Então, primeira pergunta. A. Para buscar o direito de Lúcia em relação à estabilidade gestante ou à indenização correspondente, qual tese jurídica você sustentaria? Fundamente. Você sustentaria a tese seguinte, que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não impede a estabilidade. Isso está onde? Está na súmula 244, item alguma coisa que eu não me lembro, item 1, peguei na minha cola aqui, item 1 do TST, súmula 244, item 1 do TST. E o B? No B, na tentativa de reverter a decisão desfavorável, que medida jurídica processual você ainda poderá adotar? Fundamente. Então veja, o advogado fez a inicial, a empresa contestou e eu tive sentença da vara. O advogado fez RO, ele fala, é o recurso interposto por você. Ele só não falou o nome do recurso, mas você faz a linha do tempo, faz o coqueiro, você não erra, né? Então aí você fez o RO e o tribunal manteve a decisão de improcedência, ou seja, você perdeu de novo no tribunal. Só que agora eu tenho um acórdão do tribunal. Aí ele pergunta, qual é a medida cabível aqui diante desse não provimento? Qual é o próximo recurso? Recurso de revista. Recurso de revista, artigo 896, fundamentado na letra A e na letra C. Na letra A e na letra C. Beleza, pessoal? Então, fazendo o coqueirinho, você acertaria. Nesse caso, eu quero só fazer um adendo aqui, o problema não cobrou, o gabarito não cobrou, mas é importante você saber que há um precedente do Tribunal Superior do Trabalho que fala que se houver uma dúvida razoável quanto à gravidez, ela tem estabilidade. Por exemplo, às vezes os testes eles têm uma margem de erro, vamos dizer assim, uma janela de erro. Então, por exemplo, não dá para definir se ela ficou grávida hoje ou se ela ficou grávida 7 dias antes. E aí 7 dias antes daria dentro do contrato, ela tem estabilidade. Ou se ela engravidou hoje ou 7 dias depois, então já estaria fora do contrato. Então esse precedente do TST diz que se houver uma dúvida razoável em relação à data da gravidez, ela tem estabilidade, ela está protegida, esse precedente, que ainda está no seu edital, está no edital, mas ainda não estão sendo cobrados nas provas de segunda fase. Mas vão ser um dia, então por isso que é importante a gente já estar preparado, passar logo, né, pessoal? Porque depois a gente vai ter mais coisa para estudar. Já volto com a questão 3, não sai daí. Voltei, mas ainda voltei na questão 2, porque eu fiquei devendo o gabarito, né? Então a A está aqui, deve ser sustentado que o desconhecimento do estado gravídico não afasta o direito à indenização e citar a súmula 244, inciso 1, ou ainda o artigo 10. Mas a súmula 244 fala textualmente o que caiu na questão. E B, deverá ser interposto o recurso de revista, né? Por contrariedade à súmula e ofensa à Constituição Federal, artigo 896, letra A e C da CLT. Já para a questão 3, agora eu vou direto, né? Depois eu falo do gabarito, vamos aqui trabalhar a questão. Luciano Viana trabalhou para a Sociedade Empresária de Tecnologia preponderantemente fora das dependências. Eu, como comecei a ler, com um aluno meu que me mandou a prova, eu aqui já matei que era teletrabalho, mas vamos lá. Fazendo uso de tecnologias de informação e comunicação sem que isso caracterizasse trabalho externo, ou seja, é uma das características dos requisitos do teletrabalho. Já que às vezes estava em seu domicílio, outros compareciam no estabelecimento do empregador e ainda outros visitavam cliente. Sem a sua remuneração se dava de forma de produção. Essa era a informação das mais importantes neste problema. Ao ser dispensado, deixa eu tirar isso aqui. Eu não sei por que está isso aqui. Produção. Ao ser dispensado, Luciano ajuizou a reclamação trabalhista pretendendo horas extras. Então, isso é uma tese dessa questão. Porém, justificadamente, chegou atrasado à primeira audiência. Então, essa é outra tese. O que resultou no arquivamento. A mesma situação ocorreu ao ajuizar uma segunda ação idêntica, 3 dias depois. Ou seja, ele entrou com uma ação, não foi, arquivou, entrou com uma ação de novo, não foi, arquivou de novo. Dois arquivamentos. Aí você já atendeu o que ele entendeu o que o examinador quer, né? Acendeu o seu alerta.
Agora, 5 dias após o trânsito em julgado da decisão de arquivamento da segunda ação, Luciano ingressou com uma terceira ação idêntica às anteriores. Na condição de advogado da sociedade, para quem que se advoga, você sempre tem que ver isso aqui, né, gente? Não adianta. Advogado da sociedade empresária, responda ao questionamento a seguir. A. Em relação ao ajuizamento da terceira ação, o que você deve alegar inicialmente? Fundamente, você deve alegar a perempção trabalhista, que ela é diferente da perempção do processo civil, e fundamentar no artigo 731 e 732 da CLT. Agora, essa é a primeira. Agora, em sede de contestação, qual tese jurídica a ser sustentada para rechaçar, ou seja, para afastar o pedido de hora extra do Luciano? Fundamente, que no teletrabalho por produção não há horas extras. E aí você vai fundamentar ou no artigo 62, inciso 3 da CLT, ou ainda no 75B, parágrafo 3º da CLT. O gabarito trouxe aqui, ó. O que o gabarito trouxe? Isso aqui, ó. Perempção, devendo o Luciano ficar 6 meses sem reclamar perante a Justiça do Trabalho. Muito provavelmente o espelho vai cobrar essa resposta correta, viu? Quem colocou assim, ó, perempção e fundamentou, talvez não pontue, tem que ficar atento. E fundamentar nos artigos 731 e 732 da CLT. E o B, dizer que na condição de teletrabalhador, né, por produção, ele não tem direito às horas extras. Alegar e fundamentar, melhor dizendo, 75B, parágrafo 3º, ou ainda artigo 62, inciso 3, ambos da CLT. Beleza? Já volto então com a questãozinha 4 e aí a gente acaba a nossa, como é que eu posso dizer? Nossos comentários à segunda fase da OAB, em trabalho, em direito do trabalho. Vamos lá agora, última questão, e como eu disse a vocês, essa é a questão que eu achei um pouquinho mais complexa, talvez o aluno sentiu dificuldade para achar o instituto aqui, que a ação, que a prova cobrava, né? Paulo Pereira trabalhou durante 2 anos como empregado da Aviação Ômega. Na ocasião, tornou-se amigo de Daniel Silva, sócio majoritário da sociedade, que lhe ofereceu um empréstimo. Tá aqui uma informação importante, empréstimo de quantia substancial, não, grande, suficiente para quitar o financiamento da casa. Migão esse, hein? Paulo aceitou, quer dizer, sei lá, se não é amigo da onça não. Paulo aceitou e o empréstimo foi realizado pela sociedade empresária, sendo certo que a dívida seria quitada por meio de depósito mensal na conta da sociedade, sem juros e sem correção. Boa, boa. E ficou bom aí, hein? Por necessidade de serviço, logo após o empréstimo, Paulo passou a trabalhar cerca de 3 horas extras, mas não recebeu. Então aí, olha que interessante. Ele começou a fazer hora extra, mas não recebeu nada por isso. Por dificuldades financeiras, a Aviação Ômega encerrou suas atividades e Paulo nada recebeu pela rescisão. Inclusive, depósitos de FGTS que deveriam ser feitos não foram, que estavam substancialmente atrasados. Paulo promoveu uma reclamação trabalhista, então ele entrou com a reclamação trabalhista, cobrando seus direitos rescisórios, a hora extra que ele não recebeu, o FGTS. A sociedade empresária contestou o feito, alegando compensação. Então aqui que o aluno tinha que, eu conversei com meus alunos depois, e muitos alunos não encontraram a palavra-chave. Toda questão tem palavra-chave. E a palavra-chave dessa questão era essa, compensação. Você como advogado do Paulo, né? Olha só, para quem eu advogo para o Paulo, de acordo com a legislação trabalhista em vigor e o entendimento consolidado do TST, responda. A fim de contrapor a alegação de compensação, ó, a palavra-chave veio repetida aqui, ó, a constante da defesa da empresa, qual tese jurídica que você deveria sustentar, ou deverá sustentar? Justifique. A compensação, você vai no índice remissivo da sua CLT, compensação ele vai te jogar para o artigo 767 da CLT, ele vai te jogar para a súmula 18 e para a súmula 48, salvo engano, né? Nunca confia no que o professor Marlon fala de cabeça, a gente sempre vai dar uma conferida que eu posso estar enganado. No caso aqui, a resposta era que na compensação, a compensação só pode ocorrer em dívidas de natureza trabalhista. E nesse caso não tem uma dívida de natureza trabalhista, ele emprestou dinheiro, emprestou porque ele quis, não cobrou juro porque ele quis e tal. Então, se ele quiser receber a empresa, o Daniel Silva, né? Ou a empresa, porque o empréstimo foi feito no nome da empresa, quiser receber, ela vai ter que procurar uma ação na esfera competente, porque essa dívida não tem natureza trabalhista. Emprestou porque quis, se tornou amigo, acabou de falar ali. Então,
dizer que a compensação se restringe a dívidas de natureza trabalhista e fundamentar na súmula 18 do Tribunal Superior do Trabalho. Já na B, caso o juiz acolha a sua tese e considere que as verbas rescisórias eram incontroversas, então a palavra-chave está aqui, ó, verbas rescisórias incontroversas, e deveriam ser pagas em audiência, que multa, essa é outra palavra-chave, já requerida na inicial, deverá ser deferida, né? E em que valor? Justifique. Então aqui é a famosa multa do artigo 467. Então falar que as verbas incontroversas deveriam ser pagas em audiência, sob pena de serem pagas acrescidas de 50%, conforme artigo 467. É a famosa multa do artigo 467. Vamos ver a resposta? Então olha lá. A. Deverá ser alegado que nos termos da súmula 18 do TST, a compensação está restrita à matéria de natureza trabalhista e o empréstimo de dinheiro não possui tal natureza. Aqui, muito provavelmente, o aluno tinha que construir um raciocínio jurídico. Isso vai ser cobrado no espelho de correção. E a B, multa de 50% das verbas rescisórias, artigo 467 da CLT. Precisa ver como é que vai vir aqui o espelho dessa questão, se vai cobrar mais raciocínio ou se vai ficar só aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa é a minha colaboração. Essas são as minhas impressões da prova. Eu espero que isso te ajude até a estudar, para você que está se preparando, se ajude a estudar. Não deixe de ver esse vídeo no canal aqui do Pro Avocato e também aqui, ó, Bizu de Direito do Trabalho. Bons estudos, até mais, me siga nas redes sociais, Instagram, @Prof. Marlon Murari, TikTok, @Passe na OAB. Um abraço e bons estudos e até mais.